Queridos, eu tenho uma palavra dos céus para compartilhar com vocês. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 3. Queridos, durante muito tempo eu tinha dificuldade de ler o livro do Apocalipse, porque a religiosidade dizia: cuidado quando você for ler o livro do Apocalipse. E muitas pessoas colocam medo em outras por conta do livro do Apocalipse. E a gente não tem que ter medo da palavra de Deus, amém? O livro do Apocalipse, ele é fantástico. Por quê? Porque ele é um livro que fala das revelações, daquilo que vai acontecer no futuro, daquilo que está acontecendo, do fim. Tudo que você quiser saber sobre o fim, está escrito aqui no livro do Apocalipse. E eu quero compartilhar com você algo que o Senhor ministrou ao meu coração para compartilhar com a amada igreja. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 3, o verso 14. Apocalipse capítulo 3, verso 14, o último livro da Bíblia. Quem encontrou diz: eu amo a Bíblia. Quem não encontrou diz: eu também amo a Bíblia. Todos encontraram? Tá, se vocês tivessem a sua Bíblia, acompanhe aqui na projeção. Apocalipse capítulo 3, verso 14 diz assim: ao anjo da igreja dos Laodicense escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Quisera fostes frio ou quente. Verso 16: assim como és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque diz: sou rico e acumuleis bens, e de nada tenho necessidade. E não sabe que és infeliz e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que enxergue. A todos quanto amo, repreendo e disciplino. Ser, portanto, zeloso e arrepende. Eis que fico à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, darei que se assente comigo em meu trono, assim como também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro, peço que seja assim, e você que crê diz amém. Glória a Deus. Levante sua cabeça por gentileza e olhe aqui para mim. Eu tenho uma mensagem breve para compartilhar com vocês, algo que o Senhor vai falar aos nossos corações. A carta aos Apocalipse, ela foi escrita pelo apóstolo João. João era o último apóstolo vivo. Quando João escreve Apocalipse, ele estava preso, ele foi jogado em uma ilha, para ali morrer, para ali passar o restante, o final da sua vida. Ele já estava de idade, e então ele foi jogado na ilha de Malta, para ali ficar como um condenado, como um preso. Todos os apóstolos estavam mortos, só havia o apóstolo João vivo. E ali naquela ilha, aonde muitos pensaram que era o fim, era o começo. Amém? Quando você pensa que é o fim, é o começo de Deus na sua vida. Quando a gente pensa que acabou, Deus, ele vem e nos revela coisas extraordinárias, revela coisas grandes. Eu quero que você entenda que ninguém pode colocar um ponto final na sua história, ninguém pode colocar um ponto final no seu sonho. Deus, ele é poderoso para reescrever aonde a gente pensa que é o fim. E a Bíblia diz que João, ali na ilha de Malta, a Bíblia diz então que o Senhor aparece para ele, leva ele aos céus,
e traz a revelação daquilo que iria acontecer. E o Senhor Jesus pede a João que escrevesse as igrejas, e isso serve para nós nos dias de hoje. Nós precisamos colocar essa mensagem no nosso coração, porque não era somente para as igrejas daquela época, também serve para a igreja do dia de hoje. Há quem diga que essa igreja de Laodiceia, o período dela é esse período que nós estamos vivendo. Eu não estou dizendo da placa Laodiceia. Laodiceia era uma cidade, mas há quem diga que esse período é esse período que nós estamos vivendo. E eu quero que você entenda algo. Semana passada nós compartilhamos aqui sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja que abandonou o amor. Ela não perdeu, ela abandonou. Ela substituiu o amor que ela tinha por Jesus por outra coisa. Era uma igreja que não traía Jesus, mas também não amava. E é triste. Alguém que não idolatra imagens, mas que também não ama a Deus. Alguém que não trai a Jesus, mas que também não ama. Um dos primeiros mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. O mandamento mais importante é o amor. E Jesus diz para a igreja de Éfeso: arrepende-te e volta ao primeiro amor. Todas as igrejas, essas igrejas que Jesus orientava, todas elas, Jesus tinha um elogio, Jesus tinha algo de bom para falar delas. Mas somente essa igreja que nós lemos, a igreja de Laodiceia, ela foi a única igreja que não teve um elogio sequer. Essa igreja não teve um elogio da parte de Jesus. Primeiro, Jesus ele vem reafirmando para essa igreja, quando ele disse para João escrever, ele disse: escreve, e ele disse: eu sou o amém. Jesus é o quê? O amém. O que é o amém, bispo? É a verdade, é aquilo que já está selado, é aquilo que é concreto. Ele disse: eu sou o amém. O ponto final é Jesus. Ele diz: eu sou o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Você pode dizer isso comigo? Diga: Jesus é o amém. Diga: testemunha fiel e verdadeira. Jesus faz questão de se apresentar para essa igreja, para que essa igreja soubesse que quem está falando com ela tem autoridade. Amém? Você pode dizer: Jesus tem autoridade. Ele diz: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. O que ele promete, ele cumpre, querido. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E se Deus prometeu, ele cumpre. Se Jesus prometeu, ele cumpre. Ele disse que iria e enviaria o Consolador, e ele prometeu, sim ou não? Ele é fiel ou não? Ele é uma testemunha fiel e verdadeira. E ele diz que é aquele que faz parte da criação. Ele diz que é aquele que está na criação. Ele estava lá no início, na criação. E então ele vai dizer para a igreja de Laodiceia, e serve para você, serve para mim. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Jesus está dizendo: eu conheço você. Eu conheço a motivação do que você faz. Deus é o único, querido, que vê além da aparência. O homem vê a aparência, mas Deus vê o quê? Deus vê o coração. A gente pode ver alguém e achar que é de Deus, mas Deus realmente sabe se aquela pessoa é de Deus ou não. Alguém pode ver, você pode ver uma pessoa adorando e achar que Deus está recebendo a adoração dela, mas só Deus é que conhece a real motivação do coração daquela pessoa, porque nem todo mundo que faz o bem está interessado em realmente em fazer o bem para outra pessoa. Como assim, bispo? Você já viu que 171, o bandido, aquele que está interessado em dar um golpe, ele faz o bem para a pessoa, mas ele faz o bem com interesse de prejudicar a pessoa, sim ou não? O Dom Juan, ele faz até o bem, mas com interesse de prejudicar a pessoa. Quantas são as pessoas que são prejudicadas por alguém que veio para fazer o bem? E as pessoas caem no golpe, por quê? Porque você pensa: essa pessoa vai me ajudar, mas no final é prejuízo. Por quê? Porque a intenção do coração daquela pessoa era lhe prejudicar. E só Deus é que conhece o coração do homem. Deus vê o invisível, Deus vê o que o homem não vê.
E Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Jesus está dizendo para cada um de vocês, para mim: eu conheço a sua vida, eu conheço o que você faz. Você pode esconder do pastor, você pode esconder do bispo, mas de Deus ninguém esconde. Eu posso esconder de vocês, mas de Deus eu não escondo. Ninguém esconde nada de Deus. Ninguém passa oculto aos olhos de Deus. Deus é aquele que vê tudo, é aquele que vê todas as coisas, é aquele que conhece tudo. E Ele está dizendo: eu conheço. Jesus conhece as nossas obras, amém? Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece o mais profundo do seu coração. E então o Senhor Jesus vai dizer: eu sei que você não é quente e nem frio. Vem uma denúncia. Jesus então vai dar o diagnóstico dessa igreja. Quando Jesus diz isso, Ele está fazendo uma analogia, um paralelo com aquela cidade. A cidade de Laodiceia, ela não tinha um rio, ela recebia águas de outra cidade. Tinha duas cidades próximas de Laodiceia, uma que tinha água quente e outra que tinha água gelada, água fria, a cidade de Colossos. E tinha outra cidade que tinha águas quentes, e essas águas se uniam, e então eles conseguiram canalizar essa água para a cidade de Laodiceia. E quando essa água chegava na cidade de Laodiceia, ela chegava morna. E água morna, ela é intragável. Você não consegue, dá ânsia de vômito, sim ou não? Você já tentou beber água morna? Você consegue beber água gelada, consegue tomar um líquido quente, igual um café, um chá, mas morno, é um café morno. Você fala: não, aqui não desce, é ou não é? Quando está morno, não vai. Então Jesus está fazendo uma analogia com aquela cidade em relação à água que eles recebiam. Jesus diz: vocês não são nem quente e nem frio. Jesus traz o diagnóstico do problema daquela cidade e o problema daquela igreja, que pode ser o nosso problema. E Deus não suporta gente morna. Deus não suporta. Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar. Vocês estão me dando ânsia de vômito. Jesus está dizendo isso para a igreja de Laodiceia. Jesus diz: vocês são mornos, vocês não são nem quente e nem frio. Vocês são mornos, e por vocês serem mornos, eu estou ao ponto de vomitar vocês. Jesus diz: quem dera vocês fossem quente ou frio. Quem dera. Sabe, querido, a gente tem que fazer uma reflexão. Será que a gente não é morno em relação ao nosso relacionamento com Deus? O que é ser uma pessoa morna, bispo? É alguém sem entusiasmo, é alguém sem paixão, é alguém sem vida, é alguém que não se entrega por inteiro. É de Deus e também é do mundo. É uma pessoa que não se decide, é uma pessoa que não firma um compromisso com Deus. Quando você pensa que vai firmar, não firma. Quando você pensa que desviou, não desviou, e você não sabe. É uma pessoa morna que não toma um posicionamento na sua vida. Era uma igreja que não tinha um posicionamento. Ninguém sabia se aquela igreja era de Deus ou era do diabo, porque parecia ser de Deus, mas também parecia que não era de Deus, porque eles não tinham um posicionamento fixo, um compromisso sério com Deus. E nós temos que atentar a isso, querido, porque a gente pode cair nesse comodismo de vir à igreja e achar que só isso vai resolver, achar que só isso é o suficiente, achar que só isso Deus vai se agradar. Não, Deus quer você por inteiro. Deus quer que nós venhamos ter um compromisso sério com Ele, amém? Deus quer que você venha ter paixão pelas coisas dEle. Deus quer que você venha ter fome, que você venha ter sede pela presença dEle. Deus quer que a gente anseie pela presença dEle mais do que tudo. Deus quer que a gente possa viver a intimidade com Ele. Não dá para ser um cristão light, não dá para viver uma vida morna, achando que está bom. Não, você pode viver algo extraordinário na presença de Deus, tendo intimidade com Ele, amém? Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar essa igreja, eu estou a ponto, está me dando ânsia de vômito. Por quê? Porque vocês são mornos, vocês estão vivendo uma vida morna. Aí Jesus,
ele vai orientar essa igreja. E isso serve para nós. Muitas das vezes, querido, eu quero que você entenda algo aqui. Jesus, quando Ele está nos repreendendo, quando Ele está nos chamando a atenção, não é porque Jesus está te rejeitando, não. Não é porque Deus não gosta de você, não. Ele vai dizer assim, põe para mim o verso 17, por gentileza. Olha o que Ele diz aqui no verso 17. Não, o verso 18. Deixa eu ver. Verso 19. Olha o que Ele diz no verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto? Quanto o quê? Se Jesus, obrigado. Se Jesus está te chamando a atenção é porque Ele te ama, amém? Se Deus está te disciplinando é porque Ele te ama. Quando Jesus veio apontar essa igreja, trazer o diagnóstico dessa igreja, a falta que essa igreja estava tendo, não era porque Jesus queria condenar essa igreja, não é porque Jesus queria vomitar essa igreja, não é porque Jesus queria rejeitar essa igreja, é porque Jesus ama essa igreja. Quando Deus chama a sua atenção, que seja por meio da palavra, que seja por meio de alguém, ou por meio do Espírito Santo, não é porque Deus não gosta de você, não é porque Deus não te ama, não, pelo contrário. Se Deus está chamando a sua atenção, se Deus está te disciplinando, se Deus está te alertando, é porque Ele te ama, amém? Ele diz, eu corrijo e disciplino todos aqueles o quanto eu amo. Jesus te ama, meu irmão. Jesus nos ama, por isso que Ele está querendo que a igreja dele desperte, porque Ele ama essa igreja, porque Ele ama você, porque Ele ama todos nós. Não é porque Ele é mau, não é porque Ele é ruim, não, é porque Ele nos ama, amém? A igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Eu pergunto para você, como está a sua vida com Deus? Como está a sua espiritualidade com Deus? Talvez você diz, não bispo, eu não estou nem lá e nem cá, está morno. Não, estou mais ou menos, então está morno. Você não pode estar mais ou menos, não pode estar nem lá e nem cá, você tem que estar firmado com Jesus Cristo, amém? Você não é perfeito, ninguém é perfeito, Deus não está cobrando de você perfeição, mas Deus está cobrando de você uma decisão, um posicionamento na presença dEle. Quantos compreendem? Deus está cobrando da gente um posicionamento na presença dEle. Agora ouça isso aqui. Jesus vai chamar a atenção daquela igreja mais uma vez. Ele diz assim, vocês dizem assim, eu sou rico. Põe para mim o verso 17, se eu não me engano. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Pode tirar. A igreja de Laodiceia, ela não recebe nenhum elogio, ela mesmo se elogiava, ainda era um elogio falso. Ela dizia assim, eu sou rica, eu sou rica. E Jesus vai dizer, põe de novo para mim o 17 aqui, ó. Olha o que ela diz, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Só aí, pode tirar. Ela dizia, eu sou rico e estou enriquecido e não tenho falta de nada. O pior perigo na vida de uma pessoa, o pior perigo na vida de uma igreja, é ter esse sentimento de autossuficiência, achar que não precisa de nada. Isso é um perigo na vida do ser humano. Talvez a sua condição financeira está boa, talvez você está vivendo um momento bom da sua vida e achar que não precisa de nada. Era uma igreja que dizia, eu não preciso de nada. Ela estava dizendo, eu não preciso de Deus. E quantas são as pessoas com esse sentimento de autossuficiência, que acham que não precisam de Deus, que acham que não necessita de Deus. Aí eu vou para a igreja fazer o quê? Eu não estou precisando de Deus. Isso é uma desgraça na vida de uma pessoa. Pô, Jesus disse isso. Jesus disse que aquela igreja era desgraçada. Ele falou, vocês são desgraçados, cego, pobre e nu. Foi Jesus que disse. Não é um palavrão não, irmão. Quando fala desgraçado, é alguém que não tem a graça de Deus, amém? E uma pessoa desgraçada, é terrível a vida dela. A pessoa que acha que não precisa de Deus, eu vou na igreja fazer o quê? Eu vou para a igreja para quê, irmão? Para que a gente vem para a igreja? Por que a gente vem aqui? Porque a gente precisa de Deus, porque a gente vem adorar a Deus,
porque reconhecemos a nossa dependência de Deus. E muitas pessoas caíram nesse comodismo de acharem que estão bem, que não precisam de Deus. Isso é uma cilada de Satanás na sua vida, e isso vai tornar você morno. Uma pessoa morna é uma pessoa que acha que não precisa de Deus, que acha que não precisa da igreja, que acha que não precisa de Jesus. Por quê? Porque a sua vida sentimental está boa, porque a sua vida financeira está boa, porque a sua saúde está boa, porque ela está bem. E quão desgraçado é o ser humano, quão pobre é o ser humano, quão cego é o ser humano, quão nu é o ser humano, que acha que não precisa de Deus. Sem Deus a gente não é nada. Sem Deus você é um pobre, e não pobre financeiramente, um pobre espiritual. Sem Deus você está nu, sem Deus você está condenado. Nós necessitamos de Deus, nós dependemos de Deus em todos os momentos da nossa vida, amém? Jesus vai dizer para aquela igreja: compre de mim ouro, compre de mim ouro, compre de mim um colírio, compre de mim vestes brancas. Jesus está dizendo para aquela igreja: adquira de mim riquezas espirituais, porque de fato, aquela igreja era rica. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, tinha muito dinheiro, mas Jesus disse que ela era o quê? Pobre. Aquela igreja vivia, a cidade de Laodiceia, lá tinha fábricas têxteis, fábricas de tecidos. Lá tinha uma grande fábrica de tecidos, os melhores tecidos daquela época estavam lá em Laodiceia. E Jesus disse que aquela igreja que tinha os melhores tecidos, as melhores roupas, era uma igreja nua. Aquela igreja que achava que não tinha falta de nada, Jesus diz: você é uma desgraçada, você é uma pobre, você é uma cega, você está nua. E Jesus diz: compre de mim riqueza, compre de mim vestes brancas, compre de mim colírio. E quando Jesus está falando comprar dele, não é que você vai comprar com dinheiro, mas é que você vai se entregar a ele para que ele possa te dar. E Jesus está falando ali de colírio. Naquela cidade também se fabricava colírio. Por que nós temos que adquirir de Jesus o colírio? Porque Jesus disse isso na sua palavra. Ele diz: olha, antes de você querer tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave, tira o poste que está no seu olho. Porque tem gente que consegue ver um errinho no irmão, mas tem um poste. Jesus disse: você quer tirar o cisco do olho do irmão, mas tem um poste, tem uma trave no seu olho, tem uma estaca no seu olho, e você está vendo o olho do outro, um cisco, mas não vê um poste que está no seu olho, não vê uma trave, não vê um pedaço de pau enorme que está no seu olho, mas você consegue ver no olho do outro. Por isso que Jesus está dizendo: mude a sua visão, compra colírio de mim. Aí Jesus vai dizer: eu corrijo e disciplino a todos quanto. Aí Jesus vai dizer: arrepende-te. O caminho, querido, para sair da mornidão, o caminho para ter uma vida transformada, é o arrependimento. Não tem mudança, não tem transformação sem arrependimento. O caminho para nós termos uma vida abençoada é nos arrepender dos nossos pecados, é nos arrepender dos nossos erros e nos voltar para Deus de todo o coração. A Bíblia diz que quando Jacó teve uma luta com Deus, Deus feriu ele na coxa. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Jacó trava uma luta com Deus, então ele sai dali mudado, transformado. Mas ele não sai mais andando do mesmo jeito. A Bíblia diz que então Jacó saiu dali com um ferimento na sua coxa, saiu com seu caminhar diferente. A pessoa que de fato tem um encontro com Deus, o caminhar dela já não é mais o mesmo. Ela tem uma mudança, porque arrependimento é isso, a conversão é isso, é mudança de caminho. Eu preciso mudar o caminho e andar no caminho de Deus, amém? Aí Jesus vai dizer assim para aquela igreja, para a gente finalizar e orar: eis que estou à porta aí. Irmão, uma igreja que colocou Jesus do lado de fora, e isso eu estou falando, pode ser a gente, colocou Jesus aonde? Do lado de fora. Jesus está do lado de fora dessa igreja, mas ele não desistiu dessa igreja.
Essa igreja era pobre, essa igreja achava que não tinha necessidade de Deus, mas Deus estava batendo no coração dela, dizendo: eu estou querendo entrar aí. Talvez você ache que não precisa de Deus, talvez você ache que a sua vida está boa, mas Jesus está batendo no seu coração, dizendo: eu quero entrar. Ele te ama, e Ele está aí insistindo. Jesus podia ter desistido daquela igreja, mas Ele estava dizendo: eis que estou à porta e bato. Uma igreja que tinha liturgia, uma igreja que estava ali, mas só não tinha Jesus. Pode acontecer? Pode acontecer de uma igreja ter culto e não ter Jesus? Pode ou não pode? Aqui, Jesus está dizendo, essa igreja aqui, de Laodiceia, uma igreja que tinha nome de igreja, que tinha vida de igreja, ela não era acusada, irmãos, entenda algo, Jesus não está acusando essa igreja de ser uma igreja prostituta, uma igreja mentirosa, não, ela não tinha mancha no caráter em relação à vida, não, o problema dela, a questão dela, é que ela se achava autossuficiente, que ela achava que não precisava de Deus, e tinha colocado Jesus do lado de fora. E esse é um perigo na vida de um ser humano. Ele pode vir até a igreja e achar que não precisa de Deus, achar que o seu comércio, a sua vida financeira, achar que o que ele tem já é o suficiente. Não, é um engano do inferno, é um engano na sua vida. O que nós temos é nada. Nós precisamos de Jesus, porque sem Jesus nós não somos nada. E Ele está à porta, Ele está batendo, Ele não desistiu de você. Ele diz: eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, se você ouvir a voz de Deus nessa noite, e deixar Jesus entrar na sua vida, Ele tem uma promessa que vai entrar na sua vida, e vai cear com você, e Ele ainda promete: e aquele que me obedecer, aquele que me ouvir, dar-te-ei o direito de sentar comigo. Irmão, Jesus está nos oferecendo uma oportunidade de mudança. É o momento de nós nos voltarmos para Deus de todo o coração, e não ser uma igreja, e não ser um cristão morno, e não ser uma pessoa morna na nossa espiritualidade, mas assumir um compromisso verdadeiro com Jesus, amém? Deixar Jesus entrar no nosso coração, deixar Jesus entrar na nossa vida, deixar Jesus governar a nossa vida, e dizer para Ele: Senhor, eu dependo de Ti, sem Ti eu não sou nada, eu sou um miserável, Deus, eu não sou nada, Deus, eu preciso de Ti, e sem a Tua presença, Senhor, eu não vou para lugar nenhum. A presença de Deus é tudo que precisamos. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos da presença de Jesus. Dependa de Deus todos os dias da sua vida, mais do que tudo, mais do que o ar que você respira, mais do que o alimento que você come. Dependa dessa presença, dependa da presença de Jesus. Deixe Jesus entrar no seu coração, se entregue para Deus. Por que você está resistindo? Eu não sei se eu viro crente de verdade, eu estou meio assim com medo de me entregar para Jesus. Não tenha medo de se entregar para Jesus, porque quando você se entrega para Jesus de verdade, Ele muda a sua história, e vale a pena viver uma vida com Deus, porque Ele tem banquete para nós, porque Ele tem uma eternidade para nós, e ainda vai nos fazer sentar do lado dEle, no seu trono, amém? É isso que Jesus tem para nós, é isso que Jesus tem para você, uma promessa de bênção, uma promessa de vitória. Então o que Ele quer de nós é que nós venhamos nos arrepender e nos voltar para Ele de todo coração. E eu quero orar por você, para que você possa viver essa promessa de Deus. Eu queria convidar você a se colocar de pé, por gentileza. O Senhor Jesus está à porta e bate, e Ele está dizendo: se você ouvir a minha voz e se entregar a mim, eu vou entrar na sua vida e vou cear com você. Feche os teus olhos neste momento. Talvez você está vivendo isso que a igreja de Laodiceia estava vivendo, e Deus te trouxe hoje aqui para trazer esse despertar. Talvez você diz assim: não, está muito bom do jeito que está. Mas Deus não quer que você seja uma pessoa morna. Deus não quer que você seja uma pessoa acomodada na sua espiritualidade, não.
Ele te chamou para viver coisas extraordinárias. Ele te chamou para viver o sobrenatural. Ele te chamou para você sentar na mesa com Ele e ceiar com Ele. O que Ele quer de você é só que você se arrepende, porque Ele tem ouro refinado, Ele tem vestes brancas de santidade para te dar. Ele sabe do seu erro e da sua falha. Você tenta esconder isso de todo mundo, você tenta esconder de todas as pessoas, mas Jesus não está preocupado com isso. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele quer te dar vestes brancas, Ele quer te perdoar. Você só precisa se render a Ele de todo o coração. O Senhor está à porta e bate. Ele está dizendo para você: filho meu, filha minha, essa noite eu te trouxe aqui porque eu te amo, e eu não quero que você viva sem mim. Eu não quero que você viva sem a minha presença. Com os seus olhos fechados, se renda a Deus, diga para Deus, diga: Deus, eu não quero ser uma pessoa morna. Diga para Deus, diga: Deus, eu não quero viver a autossuficiência achando que não preciso de Ti. Diga para Deus, diga: Deus, o Senhor conhece o meu coração. Diga: Senhor, me muda, me transforma. Peça a Ele. Talvez você até tentou, está tentando se libertar dos vícios e você não está conseguindo, e Satanás tem te acusado e você tem entristecido o seu coração. Peça a Deus para te ajudar. Ele pode te ajudar a te libertar. Talvez você não está conseguindo firmar um compromisso com Jesus. Então nessa noite peça a Jesus para te ajudar. Só diz para Ele assim: Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração, Senhor. Se renda a Ele de todo o seu coração e Ele vai entrar na sua vida. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar.
Jesus. Pai, em nome do Senhor, eu quero clamar ao Senhor nessa noite, em favor dessa pessoa, meu Pai, do teu filho, da tua filha. Ó Deus, eu oro nessa noite, meu Pai, para que o Senhor tire toda a frieza espiritual deste coração. Essa pessoa que não está conseguindo orar, essa pessoa que não está conseguindo ler a Bíblia, essa pessoa que não está conseguindo congregar, meu Pai, essa pessoa que está tendo dificuldade, meu Pai, para te servir de todo o coração. Ó Deus, eu oro para que o Senhor venha, meu Pai, com o teu fogo, meu Pai, sobre as nossas vidas, nos purificando. Meu Deus, coloca o teu colírio sobre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para que possamos ver. Senhor, nessa noite nos limpa com teu sangue, nos purifica, meu Pai, e nos reveste com vestes brancas nessa noite, meu Pai. Espírito Santo de Deus, transforma o teu filho, a tua filha. Não deixa, meu Deus, a tua igreja ser uma igreja morna, ó Deus, mas que essa igreja, que o teu filho e a tua filha, meu Pai, venha ser alguém cheio da tua presença, cheio do teu Espírito, meu Pai. Ó Deus, que eles venham voltar a funcionar, ó Deus, que venham ser ativados, meu Pai, no chamado. Ó Deus, aqueles que participavam de algum departamento, aqueles que participaram do louvor e outrora pararam, meu Pai, na caminhada. Ó Deus, eu oro para que o Senhor acenda essa chama, para que o Senhor acenda esse fogo. Senhor, nós declaramos nessa noite, entra na nossa vida. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz. Diga: Senhor, nessa noite, pode entrar. Diga: Jesus, entra na minha vida. Diga: Senhor, muda a minha história. Diga: Senhor, eu quero viver as tuas promessas. Diga: Jesus, eu dependo de ti. Diga: Jesus, eu não sou nada sem a tua presença. Diga: Senhor, aquece o fogo, aquece a chama do meu coração. Isso, se renda a Ele. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa. Isso, diga para Ele. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua espiritualidade. Eu declaro a partir de hoje um novo tempo sobre a sua vida, um tempo de renovo, um tempo de força, um tempo de santidade. Eu declaro os olhos espirituais abertos. Eu declaro que você não vai ser uma pessoa morna. Eu declaro que você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te usar como você nunca imaginou. Senhor, derrama dons espirituais sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dessa pessoa, Pai. Capacita os teus filhos, as tuas filhas. Faz a tua igreja viver o teu sobrenatural. Ó Deus, que possamos desfrutar desse banquete que o Senhor preparou para nós. Porque o Senhor diz: entrarei e cearei com Ele, e Ele comigo. E nós queremos cear desse banquete que o Senhor tem para nós, Senhor. Queremos desfrutar, meu Pai, desse banquete do teu lado, Senhor. Senhor, queremos cear contigo, Pai, a partir de hoje. Que possamos viver, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória. É o que nós oramos, pedimos e te agradecemos. E você que crê diz amém. Aplauda e glorifica o nome do Senhor.